Palestra de John Winkel, secretário-geral do Rotary Internacional no Instituto Rotário de Natal em setembro de 2014. Uma orientação profundamente atualizada. Muito obrigado, diretora Célia, pela recepção tão calorosa e por ter me convidado a esse instituto fantástico. É também uma grande satisfação ter aqui conosco o presidente Gary e Corina. Gostaria de agradecer a todos vocês, líderes do Rotary anteriores, atuais e futuros, por estarem aqui hoje e por tantos anos uma dedicação tremenda ao nosso Rotary. Obviamente não posso prosseguir sem antes mencionar o quanto é bom estar de volta ao Brasil, país em que tive o prazer de trabalhar como advogado em meados dos anos 80. Acabei de completar 3 anos como seu secretário-geral e essa experiência tem sido realmente gratificante. Tenho a honra de liderar quase 550 funcionários da sede mundial de Evanston e mais 200 em nossos 7 escritórios localizados em diferentes partes do mundo, incluindo o excelente escritório que temos em São Paulo. Estes funcionários todos compõem a nossa secretaria. Vocês contam com funcionários de primeira em nossa secretaria que estão sempre a postos para ajudá-los a alcançar a missão da nossa organização. Como secretário-geral, tive a oportunidade de visitar todos os nossos escritórios e comparecer a muitos institutos, conferências distritais, eventos da Fundação. Quero ressaltar que quanto mais conheço o Rotary, mais maravilhado fico em ser parte dessa organização e de tudo que ela faz. É simplesmente incrível o que o Rotary fez através de todos vocês e de seus antecessores nesses mais de 100 anos. Tem sido também um grande privilégio supervisionar e participar dos diversos projetos e iniciativas essenciais ao sucesso do Rotary nos próximos anos e décadas, os quais se baseiam em 2 características típicas do Rotary. Essas características realmente tornam a nossa organização singular, provavelmente a única no mundo a apresentar esses 2 atributos. A primeira é que representamos a combinação perfeita entre profissão e causa. Existem muitas organizações que promovem a formação de contactos profissionais e outras tantas que oferecem o envolvimento em projetos comunitários e humanitários. Mas o Rotary é singular, pois conjuga essas 2 possibilidades. Como disse, somos uma perfeita combinação entre profissão e causa. A segunda é que o Rotary é local e, ao mesmo tempo, global. O rotariano tem a chance de participar de projetos incríveis para causar impacto em sua própria comunidade. Ao mesmo tempo, ser rotariano significa fazer parte de uma grande rede internacional de homens e mulheres bem-sucedidos e com ideias afins, que dá oportunidade a seus associados para atuarem em áreas de escopo mundial, como o combate à paralisia infantil. Então, eu pergunto a vocês, como podemos aproveitar esses atributos tão singulares? O que precisamos fazer como organização para garantir que continuemos crescendo e prosperando, de forma a nos mantermos relevantes nesse mundo em constante mutação, onde a tecnologia e outros fatores estão mudando a forma como os humanos interagem pessoal e profissionalmente? Isso me leva a falar agora sobre 3 medidas concretas que o Rotary e a Secretaria estão implementando para aproveitar os nossos pontos fortes, fazer a nossa organização avançar e apoiar os 3 pilares de nosso plano estratégico. A primeira é o nosso carro-chefe, a erradicação da polio. Neste ano foram registrados cerca de 128 casos nos 3 países endêmicos, 8 no Afeganistão, 5 no norte na Nigéria e 115 no Paquistão.
Então vocês podem ver que as notícias que vêm do Afeganistão e da Nigéria são muito boas. Além disso, tivemos somente 18 casos nos países não endêmicos. A Índia e todo o sudeste da Ásia foram certificados como livres da polio. Uma conquista incrível que não teria acontecido sem o trabalho e a dedicação de rotarianos de todo o mundo. Mas o maior desafio que enfrentamos nos países endêmicos, principalmente no Paquistão, é a falta de segurança. Como sabem, não são só notícias boas que recebemos. Temos momentos tristes, como os assassinatos de vários vacinadores, mas apesar dos pesares, estamos progredindo muito a ponto de realmente faltar só isso para entrarmos para a história. Porém, para cruzarmos a linha de chegada, precisamos de mais suporte financeiro e dedicação redobrada. A nova estratégia da reta final prevê que precisaremos aproximadamente 5,5 bilhões de dólares para erradicarmos a poliomielite e obtermos o certificado de erradicação em 2018. Enfatizo esses dois pontos separadamente, pois a erradicação da doença consiste de sua erradicação propriamente dita e da obtenção do certificado de erradicação. Do valor que precisamos, alguns governos e fundações se comprometeram a doar quase 5 bilhões, faltando assim 550 milhões para terminarmos esse trabalho colossal. Visando fechar essa curva, lançamos uma iniciativa para arrecadar 35 milhões de dólares por ano pelos próximos 5 anos. O ano passado, firmamos um acordo com a Fundação Gates, pelo qual ela equipará em 2 dólares para cada dólar que destinarmos ao combate da paralisia infantil, até 35 milhões por ano. Assim, se levantarmos e desembolsarmos 35 milhões num determinado ano, a Fundação Gates entra com 70 milhões, perfazendo um total de 105 milhões de dólares naquele ano para combater a polio. Agora, multipliquem isso por 5 anos. Agora eu sei que 35 milhões por ano é bastante dinheiro, mas se dividirmos esses 35 milhões por 1,2 milhão de rotarianos, teremos cada rotariano doando 30 dólares por ano pelos próximos 5 anos. Não consigo pensar em um investimento melhor do que esse, em que você consegue um retorno imediato de 200%. Assim, continue apoiando essa iniciativa. Lembre-se de que as verbas não precisam vir só de rotarianos, elas podem vir de outras fontes também, desde que o valor seja doado através da Fundação Rotária. Eu entendo que muitas pessoas que já doaram para a causa estão cansadas de ser chamadas para contribuir novamente, pois já se passaram tantos anos e ainda estamos falando no mesmo assunto. Mas o fato é que não podemos largar tudo justamente agora que estamos tão perto da vitória. Essa nova iniciativa é uma oportunidade tremenda de que nos ajudará a cruzar a linha de chegada. E quando erradicarmos a polio, algo que acontecerá sem dúvida, mereceremos o prêmio Nobel por tudo que fizemos para livrar o mundo de uma doença tão cruel. A segunda medida que estamos implementando é o novo modelo de subsídio da Fundação Rotária, conhecido como Visão de Futuro, que estamos agora chamando somente de subsídios do Rotary. O novo modelo de subsídio foi lançado mundialmente nos nossos 538 distritos em julho de 2013, exigindo um grande esforço de todos nós. Sinto bastante orgulho em saber que a nossa organização conseguiu concretizar um projeto dessa magnitude. Os subsídios são o futuro de nossa Fundação Rotária. Com esse novo modelo, queremos que mais clubes e distritos façam projetos dentro das 6 áreas de enfoque, projetos mais sustentáveis, que produzam resultados mensuráveis, que causem maior impacto. O objetivo é que o trabalho seja vantajoso para vocês e que vocês tenham o melhor retorno possível no investimento que fizerem no Rotary. E qual é a importância do novo modelo? Além de garantir o melhor retorno possível no seu investimento,
temos que nos conscientizar de que existe uma concorrência tremenda entre diversas fundações e ONGs por recursos monetários. Infelizmente, a nossa estrutura depende, em grande escala, da generosidade dos rotarianos e da Fundação Gates, o que não contribui para um crescimento sustentável e duradouro para a Fundação Rotária. Precisamos contar com corporações e fundações que tenham recursos, mas não a capacidade de empreender projetos de ponta. Eu tive o privilégio de representar o Rotary em um painel de Fórum Econômico Mundial em Genebra, cujo tema era o papel futuro das ONGs e da sociedade civil. 3 tópicos se destacaram durante a conferência. O mundo das ONGs e o mundo do desenvolvimento estão caminhando para a direção em 3 conceitos chaves. Primeiro, impacto e resultados mensuráveis. Segundo, sustentabilidade. E terceiro, o papel do setor privado. Esses são os conceitos fundamentais do novo modelo de subsídio. Concordo que eles não são fáceis de empreender, principalmente o conceito de sustentabilidade. Mas para atrairmos capital de outras fontes e para projetarmos o perfil de nossa grande organização, precisamos provar que somos capazes de empreender projetos sustentáveis que produzem alto impacto e resultados mensuráveis. O sucesso de nosso novo modelo de subsídio nos dará maior visibilidade e prestígio, os quais, por sua vez, causarão um efeito positivo na nossa vontade e necessidade de aumentar nossa base de associados e fazer o Rotary crescer. Isso significa que nós, como rotarianos, precisamos estar prontos para nos adaptar. Nem tudo o que era financiado no passado será financiado agora por subsídios globais. Como os subsídios distritais, vocês terão uma flexibilidade muito maior para financiar projetos, mas como sempre acontece nesses casos de mudança, não conseguiremos agradar gregos e troianos. Assim, temos que acreditar no nosso modelo de subsídio. E por isso que estamos pedindo aos rotarianos e aos nossos líderes sêniores que se comprometam em usar os subsídios do Rotary em sua estrutura atual por pelo menos 3 anos. Deixem o novo sistema tomar corpo. Vamos coletar dados concretos e não basear nossa opinião em histórias isoladas. Vamos priorizar a evidência verdadeira por alguns anos e depois, se necessário, recalibrar e fazer os ajustes necessários à estrutura de subsídios. O novo modelo de subsídio do Rotary precisa de ter êxito. Eles são o futuro de nossa fundação e a iniciativa mais importante em que embarcamos nos últimos 20 anos depois do combate à polio. Por isso, precisamos do apoio e a paciência de vocês para atingirmos sucesso com nossos subsídios. A terceira medida se refere ao quadro associativo. Quero ser bem franco com vocês, estamos passando por um problema grave em várias partes do mundo. Nosso quadro associativo mundial estagnou na marca de 1.200.000 associados na última década. E a idade média dos rotarianos está aumentando progressivamente. Embora isso seja prova de paixão e de compromisso de muitos rotarianos que permanecem conosco, os quais merecem todo o respeito e admiração, se não admitirmos mais pessoas, deixaremos de ser viáveis ao longo prazo. Para tratar da questão, o Conselho Diretor do Rotary Internacional, ciente de que não existe fórmula mágica que sirva a todos, aprovou uma abordagem customizada para cada região, com a criação de 22 planos regionais de desenvolvimento de quadro associativo, alocando 3 milhões para esse fim pelos próximos 3 anos para financiar nesses planos. O crescimento do quadro associativo é da mais alta prioridade para o presidente Gary, que já está mostrando uma enorme liderança quanto a esse quesito. Sei que poderíamos contar com o apoio de vocês nessa iniciativa tão importante. Mas nós enfrentamos desafios. Em nossa gana para aumentar o número de associados, não podemos nos esquecer que devemos trazer novos clubes, homens e mulheres de todos os grupos demográficos. Destes dois segmentos vitais têm necessidades muito diferentes, mas igualmente importantes para nós. Estou me referindo a pessoas que se aposentam recentemente e aos jovens profissionais e futuros líderes. Os aposentados contribuem com experiência, conhecimento, tempo e dinheiro. Já os jovens profissionais são o futuro do Rotary, que serão nossos líderes no amanhã, os próximos a preservarem nossos valores. Para ilustrar o que estou falando, vou
tornar minha filha como exemplo. Ela tem 20 anos e convive num planeta diferente do meu. O mundo dela consiste de tecnologia, Facebook, Twitter. Isso tudo faz parte da vida dela. É praticamente impossível ela atender o telefone quando eu ligo. Mas quando eu mando uma mensagem de texto ou tweet, recebo resposta imediata. Para atrairmos jovens profissionais, precisamos oferecer o que eles querem, prestando atenção na forma como eles vivem, pensando e operam de fato, e não no que achamos que eles querem ou deveriam querer, ou que queríamos quando tínhamos a idade deles. Nada disso. Temos que dar a eles exatamente o que eles querem. O que estou querendo dizer é que aquilo que os jovens querem do Rotary pode não ser o mesmo que uma pessoa que acabou de se aposentar deseja. Então o desafio é conciliar esses dois polos e encontrar um modelo operacional que encontre um ponto ideal, tornando nossa grande organização algo bastante atraente para esses dois grupos demográficos que não são mais, são altamente importantes. O que temos que fazer então? Não existe resposta certa ou errada. Podemos tornar o Rotary o que quisermos que ele seja. Podemos ter os atuais 1.200.000 associados, 750 mil ou 2 milhões. Podemos crescer, diminuir como contingente ou ficar na mesma. Nada disso foi prescrito pela lei e tem que ser de determinada forma. Alguns rotarianos estão satisfeitos quanto ao ponto em que nos encontramos. Alguns dão a mínima para isso e outros querem que mudemos. Como disse, não existe resposta certa ou errada. Eu sou da opinião de que precisamos crescer. Quero ver o Rotary com o mínimo de 2 milhões de associados. Quero isso não para satisfazer meu ego, ou porque eu quero ser secretário-geral de uma organização de 2 milhões de associados, embora isso seja fantástico. O meu desejo é ter um Rotary de 2 milhões de associados para estarmos em melhor posição para fazermos uma diferença ainda maior do mundo. Pensem na luta contra a polio. Nós mudaremos o mundo para sempre em 2018. Para sempre? Quantos seres humanos poderão dizer ao fim da vida que tiveram um papel fundamental para mudar o mundo para melhor? Pensem comigo, se 1.200.000 rotarianos trabalhando juntos conseguem erradicar a poliomielite, imaginem só o que podemos fazer se fôssemos 2, 3, 4 milhões. Em meus sonhos mais audazes, vejo um Rotary fortalecido e abrindo caminho para um mundo onde não haverá conflitos nem doenças transmissíveis que roubam as vidas das pessoas. Sei que isso pode soar um devaneio, mas se não nos sonharmos, se não formos ambiciosos e lutarmos para tornar impossível algo possível, jamais atingiremos o potencial pleno. Para aqueles que sonham assim, de forma integral e até parcial, eu pergunto o que deveriam estar fazendo mais uma vez. Não existe resposta certa ou errada. As opiniões entre rotarianos diferem. Minha opinião é que temos que começar pensando de forma ousada, de fora da nossa zona de conforto. Não estou dizendo que devemos pensar de forma maluca, nem de forma revolucionária, mas sim de maneira metódica e profunda. Na minha humilde opinião, como parte desse processo, temos que discutir todas as possibilidades e ângulos, a começar talvez discutindo nossa estrutura de governança, até algumas de nossas tradições mais sagradas. O resultado desse exercício irá variar de país para país, de cultura a cultura. Futilidade é fazer a mesma coisa o tempo todo e esperar um resultado diferente. Por isso temos que fazer as coisas de outras maneiras e estarmos abertos a mudar de forma como operamos. Com relação à governança, um dos desafios mais críticos que enfrentamos é manter a continuidade em todos os níveis da organização, nossos clubes, nos distritos e no Rotary Internacional. A troca atual de líderes tem suas vantagens, mas também tem uma grande desvantagem. Muitos dos desafios com os quais nos deparamos requerem 5 a 10 anos de trabalho persistente e uniforme. Não podemos mais nos permitir a zigue-zague e a mudança atual de direção de trabalhos de nossa estrutura de governança costuma fazer. Vejo isso acontecendo no âmbito do RI, estou certo que muitos de vocês veem esse problema acontecendo em seus clubes e distritos. Acho que precisamos mudar o foco dessa cultura arraigada no meu ano para minha contribuição à execução bem-sucedida do plano estratégico de 10 anos do meu distrito ou do plano estratégico do Rotary. Devemos parar de pensar que temos em termos dos meus governadores, meus presidentes, para
os líderes atuais do Rotary, que estão trabalhando na implementação de uma estratégia de longo prazo. Então, o desafio jaz em como devemos adaptar a nossa estrutura de governança de maneira que continue a se valer da troca constante de liderança e ainda assim nos permita avançar em nossas iniciativas estratégicas. No âmbito do clube, sugiro que olhemos mais a fundo no requisito de frequência semanal das reuniões. Hoje em dia, os profissionais jovens de muitos países simplesmente não têm tempo de comparecer toda semana a uma reunião e não querem nem devem se sentir culpados se faltarem alguma delas. O nosso foco deve ser mais engajar associados e envolvê-los nas atividades. O nosso foco deve ser mais em engajar os associados e envolvê-los nas atividades. O foco tem que ser em engajamento perfeito e não na frequência perfeita das reuniões. Precisamos pensar numa estrutura inovadora para a cobrança de cotas de clubes e distritos. Estamos gastando muito dinheiro falando sobre custo de $54 de cota per capita devida ao Rotary Internacional. Embora esse valor seja uma fração bem pequena, se comparado às cotas dos clubes e distritos ao custo de refeições. Devemos voltar ao nosso enfoque à formação de contatos, a principal razão que levou Paul Harris a fundar o Rotary. Temos de nos tornar melhores usuários nas mídias sociais. Os rotaractianos são uma fonte tremenda de associados em potencial que estamos perdendo. Apenas 5% deles ingressam em Rotary clubes, embora sejam jovens que já conhecem e se identificam com os ideais rotários. Podemos ter os melhores planos e as melhores estratégias, mas são os associados que trazem mais associados para os clubes, uma pessoa de cada vez. Se não entendermos o convite, ninguém entrará para os clubes, mas as pessoas só se associarão se o Rotary for relevante para elas, para suas vidas e para suas aspirações. E aí que está a importância do engajamento. Devemos engajar essas pessoas desde o início para que a realidade do primeiro dia corresponda à promessa que fizemos a elas enquanto as convidamos. Se fizermos isso, teremos rotarianos dedicados pelo resto da vida. Diretora Célia, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Parabéns por esse instituto extraordinário. Não se esqueçam que o nosso time da Secretaria está sempre postos a ajudá-lo. Queremos continuar trabalhando com cada um de vocês para fazer o Rotary brilhar e conduzi-lo ao futuro ainda mais brilhante. Muito obrigado.